O canal Cinecultura apresenta Quando a cena é tão engraçada que não pode ser cortada. Você já parou para pensar que algumas das cenas mais lendárias do cinema foram erros? Isso mesmo, falhas inesperadas, improvisos no calor do momento e até pequenos acidentes transformaram momentos comuns em cenas inesquecíveis. Imagine que você é um diretor e vê sua atriz principal tropeçar no meio da gravação. Corta e refaz? Nada disso. Foi exatamente isso que aconteceu com Anne Hathaway em O Diário da Princesa. Sua queda foi tão natural que ficou perfeita para a personagem. E em O Iluminado, 1980, quando Jack Nicholson improvisou o icônico Here's Johnny, o diretor Stanley Kubrick manteve a cena por sua intensidade única. Here's Johnny! O que torna esses erros tão incríveis? A autenticidade. Muitas vezes, esses momentos não planejados trazem vida, humor e emoção às cenas, tornando-as icônicas e impossíveis de esquecer. E hoje, você vai descobrir os erros mais famosos que viraram clássicos do cinema. Então, já se inscreve no canal, deixa o like e vem com a gente, porque quando a ficção encontra o acaso, a magia acontece. Tropeços. O cinema tem o dom de nos transportar para realidades distintas, mas às vezes é o inesperado que torna uma cena memorável. Um tropeço, uma queda ou um escorregão acidental pode transformar um momento comum em algo genuinamente hilário ou até mesmo icônico. Em O Diário da Princesa, 2001, Anne Hathaway nos presenteou com um dos tropeços mais autênticos do cinema. Durante uma cena nas arquibancadas, a atriz escorrega de forma desajeitada, um erro real que acabou sendo mantido no filme. O que poderia ter sido um problema técnico tornou-se um dos momentos mais engraçados e charmosos do longa, consolidando ainda mais a essência atrapalhada de sua personagem, Mia Thermopolis. Outro exemplo clássico vem de Perdido em Marte, 2015, quando Donald Glover, interpretando um cientista excêntrico, desliza inesperadamente ao sair de uma cadeira. O ator manteve a cena sem perder o personagem, resultando em um momento espontâneo que adicionou um toque realista e cômico à trama. Já em A Noviça Rebelde, 1965, Julie Andrews tropeça levemente durante uma das icônicas cenas musicais. Esse pequeno deslize não planejado foi mantido na edição final e contribuiu para a sensação de naturalidade da personagem, tornando a performance ainda mais encantadora. Esses momentos provam que, quando se trata de descontração, o acaso muitas vezes é o melhor diretor. Contato físico acidental. Filmes de ação e dança frequentemente exigem movimentos coordenados e ensaiados à exaustão, mas às vezes, um erro de cálculo cria cenas inesperadas que elevam a fluidez. Em Cidade dos Sonhos, 1952, Jane Russell levou um golpe acidental de seu parceiro durante uma coreografia. A reação genuína da atriz, um misto de surpresa e indignação, foi tão cativante que o diretor Howard Hawks gritou: "Não cortem, isso é cinema." O erro, hoje, é considerado um dos momentos mais humanos da era de ouro de Hollywood. Outro exemplo ocorreu durante as filmagens de Blade Runner 2049, 2017, quando Harrison Ford, ao gravar uma cena de luta com Ryan Gosling, acertou acidentalmente um soco no rosto do ator mais jovem. A reação de Gosling, um misto de choque e dor, foi real, tornando a cena ainda mais crível. Harrison Ford, em entrevista, brincou sobre o soco em Ryan Gosling. Foi um acidente, mas o diretor Denis Villeneuve gritou: "Não cortem, isso é ouro." Já em O Último Samurai, 2003, Tom Cruise protagonizou um acidente memorável ao chutar um figurante por engano durante uma cena de batalha. O impacto foi tão autêntico que ajudou a reforçar o realismo da coreografia de luta. Esses momentos inesperados provam que a originalidade pode ser um trunfo cinematográfico, transformando o erro em arte. Batidas. Por mais que os filmes sejam meticulosamente planejados, nada pode impedir um tombo ou uma batida ocasional. E às vezes, esses acidentes se tornam momentos icônicos. Em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, 2001, Ian McKellen bateu a cabeça em uma viga durante uma fala importante. Curiosamente, a equipe não percebeu o erro até a edição, mas Peter Jackson decidiu mantê-lo por achar que humanizava Gandalf. Já em Os Fantasmas Contra-Atacam, 1988, Bill Murray caiu ao sair de um restaurante, em um momento que não estava previsto no roteiro.
A cena permaneceu no filme porque a queda inesperada tornou-se um complemento perfeito para o tom caótico do personagem. Esses acidentes mostram que, muitas vezes, a realidade é a melhor forma de criar humor e despretensão. Imprevistos com adereços. Adereços podem ser ferramentas essenciais para construir uma cena, mas quando as coisas saem do controle, podem criar momentos hilários ou impactantes. Em Guardiões da Galáxia, 2014, Chris Pratt deveria entregar o orbe com seriedade, mas deixou o objeto cair no chão. O erro foi tão espontâneo que manteve a naturalidade do personagem Peter Quill e acabou sendo incluído no corte final do filme. Já em Os Oito Odiados, 2015, Kurt Russell destruiu uma guitarra antiga, sem saber que o instrumento era uma peça valiosa emprestada de um museu. A reação de surpresa dos outros atores foi completamente genuína, pois eles perceberam que o estrago era irreversível. Outro caso memorável aconteceu em Beleza Americana, quando Kevin Spacey deveria arremessar um prato contra a parede. O impacto foi mais forte do que o esperado, e a reação dos demais atores foi uma resposta autêntica ao momento imprevisível. Outro exemplo clássico aconteceu em Uma Babá Quase Perfeita. Robin Williams, disfarçado como a babá, deveria colocar um bolo na geladeira, mas a maquiagem começou a derreter devido ao calor das luzes do set. Ele improvisou, dizendo que estava com uma máscara hidratante facial, e continuou a cena. Esse momento virou um dos mais hilários do filme. Quando o inesperado encontra a câmera ligada, a magia do cinema se torna ainda mais real e inesquecível. Risadas e reações incontroláveis. O cinema prova que até os erros mais embaraçosos podem se tornar memoráveis quando capturam emoções reais. No set de Os Suspeitos, Kevin Pollak acendeu um cigarro que acabou atingindo o olho de Alec Baldwin. A careta e o xingamento do ator foram completamente espontâneos, tornando a cena ainda mais realista. Ainda no mesmo filme, a cena de alinhamento policial se tornou lendária porque os atores não conseguiam parar de rir, tornando o momento espontâneo e engraçado. Outra cena icônica aconteceu em Rain Man, Encontro de Irmãos, quando Dustin Hoffman soltou um pum de verdade durante uma cena com Tom Cruise. A reação desconcertada de Cruise foi tão autêntica que a cena foi mantida, adicionando um momento genuinamente hilário ao filme. Quando atores se deixam levar pelo momento, o resultado pode ser genuíno, hilário e até icônico. Diálogos improvisados. O roteiro pode ser bem escrito, mas às vezes os melhores momentos vêm da espontaneidade dos atores. Um diálogo improvisado pode transformar uma cena comum em algo memorável e autêntico. Em Titanic, Leonardo DiCaprio deveria dizer a Rose para se deitar em um sofá, mas acabou falando "deita na cama". Over on the bed, the couch. Kate Winslet segurou o riso, mas a confusão tornou a cena mais natural e foi mantida na edição final. Um exemplo clássico disso é Gênio Indomável. Robin Williams, no papel do psicólogo Sean Maguire, improvisou uma piada sobre a esposa do personagem de Matt Damon e sua flatulência. O detalhe curioso? A história não estava no roteiro. A risada genuína de Damon e o corte abrupto da cena mostram que até a equipe de filmagem foi pega de surpresa. Esse improviso fez a cena parecer mais real e deu ao personagem de Williams um toque humano e acolhedor. Outro momento hilário aconteceu em Independence Day. Durante uma cena onde Will Smith arrasta um alienígena abatido pelo deserto, ele resmunga sobre o cheiro ruim do ser extraterrestre. A fala foi totalmente improvisada. O motivo? O calor escaldante e o cheiro do local realmente estavam insuportáveis. A autenticidade da cena fez com que o público risse e se conectasse ainda mais com o personagem. Já no filme Bem-vindo aos 40, Jason Segel e Megan Fox protagonizam um diálogo cômico que surgiu de forma espontânea. Segel, conhecido por seu humor rápido e sarcástico, improvisou falas enquanto tentava impressionar a personagem de Fox. O resultado? Uma química natural que elevou a comédia do filme. A improvisação, quando bem encaixada, pode ser a cereja do bolo de uma grande atuação. Ações improvisadas. Além das palavras, ações não planejadas podem se tornar momentos inesquecíveis no cinema. Em Titanic, Kate Winslet decidiu cuspir em Billy Zane durante uma cena, algo que não estava no roteiro. O gesto inesperado reforçou a indignação de sua personagem e tornou a cena ainda mais intensa e divertida. Outro momento clássico de improviso
Aconteceu em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O roteiro previa uma luta épica entre Indiana Jones e um espadachim habilidoso. No entanto, Harrison Ford estava exausto por causa de uma intoxicação alimentar e decidiu improvisar. Sacou sua arma e atirou no inimigo, encerrando a cena em segundos. O momento cômico se tornou um dos mais memoráveis do filme. Aproveitamento de eventos reais. Às vezes, a realidade invade o set de filmagem, e diretores inteligentes sabem como aproveitar o momento. Em Marcados para Morrer, uma unidade da polícia de Los Angeles apareceu inesperadamente no local da gravação. Em vez de cortar a cena, os cineastas decidiram incorporá-la, adicionando ainda mais realismo ao filme. Um momento semelhante aconteceu em Rocky, quando um vendedor de laranjas jogou uma fruta para Sylvester Stallone enquanto ele passava correndo. Stallone, sem perder o ritmo, pegou a laranja no ar e continuou a cena. Esse detalhe, completamente espontâneo, ajudou a construir a atmosfera naturalista do filme. Já no filme Sob a Pele, várias pessoas foram filmadas sem saber que estavam participando de um longa. Scarlett Johansson, disfarçada, interagia com desconhecidos. E as reações genuínas dessas pessoas deram ao filme um tom mais realista e perturbador. Quando a vida real invade a ficção, o resultado pode ser surpreendente. Aparição de animais. Animais são imprevisíveis, e quando decidem roubar a cena, o resultado pode ser inesquecível. Em O Poderoso Chefão, 1972, o gato que Marlon Brando segurou apareceu do nada no set. Ele simplesmente pulou no colo do ator, e Brando decidiu incorporá-lo à cena. O ronronar alto quase estragou a gravação, mas a presença do animal adicionou um toque inesperado de humanidade ao poderoso Don Corleone. Reações genuínas de não-atores. Às vezes, pessoas reais reagem de forma tão autêntica que acabam enriquecendo o filme. Em Um Tira no Jardim de Infância, Arnold Schwarzenegger interage com crianças pequenas, e suas respostas são completamente imprevisíveis. As expressões genuínas do ator ao lidar com os pequenos fazem da cena um dos momentos mais divertidos do filme. Já em Perdidos na Noite, uma das cenas mais icônicas foi completamente acidental. Quando Dustin Hoffman e Jon Voight estão andando pela rua, um táxi real quase atropela Hoffman, que instintivamente grita: "Eu estou andando aqui! Eu tô andando aqui!" A frase não estava no roteiro, mas acabou se tornando um dos momentos mais lendários do cinema. Outro exemplo aconteceu em Capitão Phillips. No final do filme, um médico real da Marinha dos Estados Unidos avaliou Tom Hanks após o resgate. A emoção na cena era completamente autêntica, já que o profissional de saúde não era um ator e estava apenas fazendo seu trabalho. Figurantes. Agindo de forma inesperada. Nem sempre os figurantes seguem o roteiro, e isso pode levar a momentos cômicos involuntários. Em Um Conto de Cavaleiro, os figurantes tchecos, que não entendiam inglês, não reagiram ao discurso motivacional do protagonista. Como solução, a produção pediu para eles simplesmente gritarem e agitarem os braços, resultando em uma cena hilária. Já em Anjos Assassinos, Martin Sheen foi cercado por figurantes confederados que deveriam apenas saudá-lo. No entanto, eles ficaram tão empolgados que começaram a abraçá-lo e apertar suas mãos de maneira inesperada. A cena foi mantida porque transmitia uma emoção real. Quando o inesperado acontece, os melhores filmes sabem aproveitar. Câmera capturando falhas. Mesmo em grandes produções, erros acontecem. Às vezes, a câmera flagra algo que não deveria estar ali, e a produção decide manter a cena, seja por necessidade, distração, ou porque o erro, por acaso, tornou-se parte da magia do filme. Em Bad Boys, um dos erros mais notáveis ocorre quando a equipe de filmagem aparece refletida em uma janela durante uma cena de ação intensa. O detalhe passa despercebido pela maioria dos espectadores, mas para os atentos, se torna um momento engraçado, pois quebra a imersão do filme. Esses deslizes técnicos mostram que, por mais que Hollywood tente fazer tudo perfeitamente, a realidade sempre dá um jeito de se infiltrar no set. Continuidade. Apesar de acidentes. O que separa um bom ator de um excelente ator? A capacidade de continuar no personagem, não importa o que aconteça. Alguns dos momentos mais impressionantes do cinema surgiram quando os atores ignoraram a dor, o desconforto ou os erros para entregar performances memoráveis. Em Django Livre, Leonardo DiCaprio protagonizou um dos momentos mais icônicos da improvisação.
Durante uma cena tensa, seu personagem bate a mão na mesa com força, só que o impacto foi tão forte que ele quebrou um copo e cortou a própria mão. O sangue era real, mas DiCaprio não parou. Ele continuou seu monólogo com a mão sangrando, e a cena ficou ainda mais intensa e ameaçadora. O resultado foi tão impressionante que Quentin Tarantino decidiu manter o take no filme. Outro exemplo marcante vem de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Em uma cena emocional, Aragorn, interpretado por Viggo Mortensen, chuta um capacete de orc com toda a força e solta um grito angustiante. O que o público não sabia? O grito era real. Mortensen quebrou 2 dedos com o chute, mas manteve o personagem e sua dor genuína ajudou a tornar a cena ainda mais impactante. Erros podem ser catastróficos para uma produção, mas quando bem aproveitados, tornam-se lendas do cinema. Seja um reflexo inesperado, um objeto caindo ou até um ferimento real, essas falhas provam que, na arte, a imperfeição pode ser a chave para a genialidade. Se tem algo que ficou claro hoje, é que os erros podem ser a melhor coisa que acontece no cinema. Uma queda inesperada, um improviso genial ou até um acidente de figurino podem transformar um momento comum em algo icônico. Agora, conta pra gente nos comentários, qual dessas cenas mais te surpreendeu? Você já sabia que algumas delas foram acidentes ou passou despercebido? E será que esquecemos de algum erro lendário que você lembra? A gente quer saber a sua opinião. E se você achou essas histórias incríveis, espera só até ver as cenas que foram totalmente improvisadas e mudaram a história do cinema. Já imaginou um momento que deveria ser dramático, mas acabou virando uma piada lendária? Ou aquele erro que quase destruiu um filme, mas no fim virou uma das cenas mais amadas? Pois é, tem muita coisa surpreendente vindo aí. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos, porque os bastidores do cinema são cheios de surpresas. E a gente vai te contar tudo. Afinal, às vezes, o melhor do cinema acontece quando ninguém estava esperando.